Muchas gracias, professor André. Muito bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar... Eu escrevi muita coisa acá, mas eu escrevi em português, então é que fazer a tradução mental em vivo, então me perdone que alguma coisa se vão perder, quizá. Eu empezaria minha apresentação com a epígrafe de um escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, bastante conhecido, creio que de todo, José Saramago. E no antigo texto de José Saramago, El Memorial del Convento, de 1982, José Saramago escreve uma pequena frase: todo o mundo está solicitando, todo o mundo está oferecendo respostas. É necessário o tempo de dar perguntas, né? Então, eu queria, acá, nesta oportunidade, hoje, levantar uma série de indagações para que possamos dialogar. Vai ser um pouquinho difícil, depois das excelentes apresentações de Cláudio Schwarzenegger do caso argentino e de Alejandro Renales do México, e que nos ha deixado a mim e a Raul numa situação um pouco mais difícil, mas vamos lutar bravamente para tentar não ser feio acá. Mas eu já vou ler um pouquinho, os 4 párrafos, depois me engreno um pouquinho. Há mais ou menos 2 décadas se pode assistir em Brasil a uma lenta e profundo câmbio da cultura da universidade pública, que apresenta como resultado das opções políticas e econômicas deliberada e conscientemente tomadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula e agora da presidente Dilma. É possível proponer uma série de hipóteses acerca das raízes deste processo e os períodos demarcados de maneira mais ou menos nítida, é decir, um esforço de tentar fazer uma certa periodização. A primeira fase deste longo processo parece consistir nas reformas institucionais, com início e expressão máxima na reforma do aparelho de Estado, levada a... Eu creio que está tendo microfonia, né? Um pouco... levada a término durante o governo do presidente Cardoso, 1995-2012, dos governos de Cardoso. E liderado por ele ministro Bresser Pereira. De maneira bastante rápidas tintas, poderíamos dizer... se puder a mão, eu creio que é melhor. É melhor, graças. De maneira bastante em tintas muito rápidas, né? O ministro Bresser Pereira era um ministro da iniciativa privada, um professor de economia bastante conhecido, pero durante tempos e tempos e tempos ha trabalhado numa grande cadeia de supermercado, Pão de Açúcar. É um acadêmico bastante reconhecido, um economista bastante reconhecido, edita nas principais revistas de economia de Brasil, projeção internacional, pero foi ministro da administração do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E a proposta de ministro Bresser Pereira era bastante clara. As universidades nacionais se constituem num saco roto, se mete plata e todo desaparece. Então, temos que fazer uma regulação, temos que regular isso. De que maneira podemos fazer a melhor regulação? Através de contratos de gestão. Então, se uma universidade pública firma um contrato de gestão com o governo brasileiro, através do rectorado, do conselho universitário, por um período de 10 anos. A partir deste contrato de gestão, a plata que não é a plata que falta para a execução orçamentária, a execução do pressuposto, é necessária captá-la fora de los mecanismos tradicionais, não? É decir, um alvo, é decir, então, bem, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a educação não era um serviço estratégico do Estado. Que são os serviços estratégicos do Estado? A segurança pública, a saúde, o governo de las pessoas, é decir, esta área, esse domínio que era a educação, poderia ser exercido não somente pelo governo, como também por instituições privadas. É uma canção que nós outros já estamos acostumados a escutar. Não é tanto, é um bolero, mais ou menos, né? O bolero sempre
sempre terminam mais ou menos, né, dois para cá, dois para já, é a coisa mais ou menos assim. Então, Bresser Pereira sempre tentou fazer isso. Por supuesto, não é logrado terminar, implementar toda sua obra, es decir, entre comillas. Pero a ideia que o serviço público deveria experimentar outras modalidades e o pressuposto deveria ser recortado, deveria ser metido la tirreira no pressuposto público, se foi uma ideia que ha obtenido êxito. Em seguida, de maneira não imediata, as reformas foram atingindo as instituições republicanas. Com Cardoso se é cambiado todo, muita coisa. Não? Em general, e particularmente no nosso caso, a instituição universitária pública, que, entre outros regos de sua cultura institucional, se destacam na pesquisa aplicada, os cursos aligeirados ministrados através de novas modalidades educacionais, com base nas novas tecnologias de informação e comunicação, processos avaliativos externos, a gradativa perda da autonomia universitária, indissociada da emergência de uma heteronomia de gestão e uma nova relação entre empresa, governo e universidade, tal como se observa no país da economia central há um certo tempo e cujo ponto de inflexão é o processo de Bolonha. Esta fase encontra-se relacionada de maneira mais próxima ao governo do presidente Lula. E passamos a um terceiro momento, marcado por emergência de programas com forte potencial de mudanças, de câmbios institucionais, como REUNE. REUNE se chama Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Nacionais. O que passa com o REUNE? Muitas universidades nacionais se quedam mais ou menos com o mesmo pressuposto. O pressuposto em Brasil das universidades, basicamente, se refere ao total de alunos e professores. Quem tem mais alunos e professores tem um pressuposto maior. Quem tem menos alunos e professores, um pressuposto mais reduzido. Bueno, muitas universidades recebem grandes quantidades de alunos. Então, o governo vai dizer, mira, se querem receber mais plata, é necessário oferecer mais produtos, mais serviços. Então, e reúne um contrato de adesão voluntária. É mais ou menos dizer para um rector, mira, se queres mais plata, tem que firmar um contrato. Se não queres mais plata, não o firma, pero não vai ter plata. Não vai ter plata. Então, os reitores são constrangidos a firmar este contrato. Então, se todas as 50 e picos universidades nacionais firmaram contratos de gestão com o Ministério da Educação. Né? Então, a potência de mudanças institucionais, como reúne a educação à distância e a Universidade Aberta do Brasil, que são cursos de educação à distância. São cursos, por suposto, mais aligerados, em general, vinculados à modalidade de licenciatura e que atingem uma grande quantidade de pessoas. No que se refere ao pós-grado, eu hago mais 2 minutos, depois volvo. Ao pós-grado e sua respectiva indução à investigação, experimentamos, a partir de 2007, uma intensificação do pressuposto das agências de pós-grado, o pressuposto dos editais se aumentaram e também uma série de contratações vinculadas diretamente às universidades mais centrais que deverão exercer investigação. O conjunto de reflexões, este movimento, é decir, se parece desdobrar em 2 largas dimensões. Uma certa mercantilização da produção do conhecimento e a certificação em massa dos estudantes em nível de grado inicialmente e posteriormente de pós-grado. Eu vou apontar algumas cifras para vocês para verificar o que estamos a dizer. Bueno, a partir deste panorama general, desse mapeamento general, nós podemos dizer que hoje, em Brasil, temos uma quantidade imensa de instituições de educação superior, 183 universidades, 124 centros universitários e quase 2.000 faculdades aisladas. Que é bem, universidade, nós outros sabemos, não temos muitas dúvidas do que seria universidades. Pelo Brasil criou um novo ente institucional, centros universitários. 96% dos centros universitários são privados. E o que é centro universitário? É uma instituição de ensino superior
que não necessita fazer investigação. É decir, é o paraíso para as instituições privadas. E mais de 2.000 faculdades aisladas, é decir, faculdades que passam por uma supervisão avaliativa general do Ministério e com pouquíssimas e honrosas exceções, né, não apresentam excelente qualidade. Temos mais de 5 milhões de alunos. No ano de 1994, a população estudantil de cursos de pré-grado em Brasil era mais ou menos aquela que o professor Cláudio Schwarzenegger apresentou para a Argentina, 1,6 milhões de alunos. Hoje temos 5,2 milhões de alunos em nível de pré-grado em Brasil. É decir, o aumento em mais ou menos 20 anos se foi exponencial, né? E os matriculados e do programa de pós-grado é algo absurdo que nós outros temos, creio que somente algo similar em México, no total de alunos de pós-grado. Temos mais de 1.030 programas somente de maestria, somente 36 programas que têm somente doutorado, 1.284 programas que possuem maestria e doutorado. Uma demografia que se apresenta nesse sentido, não é? E 250 maestrias profissionais. E maestria profissional são cursos que mantêm, entre comillas, a vocação do alto financiamento. Seria mais ou menos o que se está a discutir hoje, é o ânimo de lucro, é decir, todo é arancelado. Duas características básicas em Brasil. As instituições públicas, quer os cursos de pré-grado e pós-grado, não são arancelados, né? Uma segunda particularidade, eu diria que mais ou menos a metade dos alunos de instituições públicas brasileiras, mais ou menos 60% dos alunos, recebem uma beca do governo através das agências, ou CNPq, que é a grande agência, ou através da CAPES. É decir, então, eu não pago arancel para ser o curso de pós-grado, pero incluso recebo uma beca para cursá-lo. E é uma beca que hoje está por volta de R$1.000, seria mais ou menos $700 para ser a maestria, e 80% mais que esse valor para ser o doutorado, né? E muitas instituições privadas ou confessionais, pelo aranceladas, logram fazer parcerias com o governo federal, e os alunos recebem uma beca de maneira que não se paga também o arancel. Então, é um certo incentivo para o pós-grado, né? Eu trabalho na Universidade de São Paulo e nós outros temos reitor, pró-reitor e 5 reitor, vice-reitor e 5 pró-reitores. Por supuesto, o vice-reitor e os 5 pró-reitores são candidatos natos a reitor. Então, empieza uma luta um pouco bastante intensa entre quem não é reitor para tornar-se reitor. E o nosso reitor de pós-grado está a dizer, a partir do primeiro dia que começou sua gestão, a dizer que no ano de outubro, a USP vai fornecer o título número 100.000 de pós-grado. Não sabemos se vai ser maestria ou se vai ser doutorado. Me recuerda aquelas películas que assistimos às sessões da tarde, né, que o indivíduo entra em grande magazine e diz: parabéns, recebiste um coach, $1 milhão, né? Então, mais ou menos, este que é o mote da USP, neste momento, que vamos dar a titulação de número 100.000, né? Isso dá um pouco a maneira de como nós outros nos adaptamos muito bem, a partir de um modelo napoleônico implementado, depois um modelo universitário, é decir, todo o modelo de educação francesa e da maneira como nós outros assimilamos de maneira muito, muito clara os parâmetros de produção norte-americana, né? Bem, então temos, e daí eu paro de falar de cifras, 53.000 alunos de doutorados matriculados, 88.000 alunos de maestria e mais de 9.000 alunos da maestria profissional, totalizando hoje em Brasília cerca de 160.000 alunos que cursam pós-grado, né? É muita coisa, se analisarmos tudo isso, né?
Bueno, e o que poderíamos dizer a respeito de outros aspectos, outras variáveis, e que eu me perdi já nessa confusão que eu elaborei? Primeiro momento que eu penso que poderíamos dizer a partir das reformas que foram... Porque que passa em Brasil? Nós hacemos uma reforma universitária direta. Temos uma lei de educação superior do ano de 1996, né, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. E esta Lei de Diretrizes Básicas tem um parâmetro bastante claro. As instituições de educação superior gozam de autonomia, pero é uma autonomia evaluada. Creio que este é o centro da educação superior. É decir, quando eu estudava, nos anos 75, curso de nos anos 70, curso de pregrado, a instituição que nós outros estávamos tinha um papel com um papelito timbrado. Instituição autorizada a funcionar pelo decreto determinado, instituição reconhecida, e jamais passava por qualquer forma de verificação. Agora, todas as instituições públicas ou privadas brasileiras, a cada 5 anos, experimentam um processo de verificação, que vocês chamam de acreditação, né? É decir, comissões, relatos, informes, comissões internas, tudo isso. É decir, uma instituição é acreditada, gosta da autonomia das universidades, mas essa autonomia é necessária a cada 5 anos ser verificada. E uma série de modificações ocorreram: criação de centros universitários, criação, regulamentação, consolidação de cursos sequenciais. Que são cursos sequenciais? São cursos de curta duração, seria curta licenciatura, seria muitas vezes algo semelhante ao sistema de college dos Estados Unidos, de curso de 1 ano e meio, 2 anos, máximo 2 anos e meio. Flexibilização curricular intensa. Instituição de consolidação do Exame Nacional de Enseñança Mediana, do ensino secundário. É decir, ao final do ensino secundário, todos os alunos se submetem a um exame nacional. E, a partir desse exame nacional, vai se definir como estão as suas instituições de origem, né? É decir, a enseñança secundária. O governo Lula, a partir do segundo mandato do governo Lula, começou a adotar novas fórmulas de cupos, porque o Brasil é muito assimilada à ideia de ser uma seleção. Então, ao contrário da Argentina, contrário ao Uruguai, contrário a outros países latino-americanos, todos os alunos são obrigados a ser um exame que nós chamamos de vestibular para ingressar na universidade. Pero, a partir desse novo governo Lula, esse exame vestibular é flexibilizado, é decir, muitas instituições, a maioria das instituições nacionais, estão a adotar o resultado deste exame que se faz no final da enseñança mediana, que é mais ou menos, com as devidas proporções e regionais distintas, seria mais ou menos o BAC, né? O BAC de França. A pessoa é necessária, quando termina secundária, a ser um exame. E, a partir de índices desse exame, que se define. Seria, de alguma maneira, um misto de Chile, né, das puntagens também, não, porque em Brasil cada instituição exercia seu filtro. Se cria um exame nacional de cursos para cada instituição, cada curso. Se cria um novo sistema nacional de avaliação, que se chama SINAIS, bastante rigoroso, que aborda quer as instituições públicas, quer as instituições privadas, e se cria também, principalmente do governo Lula, há condições de se criar mais condições de fornecer pressupostos mais generosos para as universidades, como também se criam muitas instituições federais ou nacionais, um total de 13. Em realidade, são 5 ou 6 instituições novas que são criadas, e as 7 ou 8, para completar esse total de 13, são bipartições de grandes instituições nacionais que existiam. De alguma maneira, é um certo, a maioria dos professores das instituições federais, nessa última eleição do Brasil, votaram na candidata Dilma, que era a candidata do PT e da coligação do PT. Por quê?
porque o candidato da coalizão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, durante os 8 anos que ocorreu a gestão do ministro Paulo Renato, que se morreu há pouco, né, as universidades nacionais se quedaram de maneira bastante difícil na questão pressupostuária. Né. Depois de 7, 8 anos sem reajuste de sueldo, o ministro da gestão de Fernando Henrique Cardoso criou um mecanismo de gratificação que se chama GED, gratificação de estímulo à docência, é decir, a pessoa recebia hasta 60% mais de seu sueldo se ministrasse muito mais classes, pero esta gratificação não incorporava para efeitos de jubilação, de licença, uma série de coisas. Então, nesse sentido, os cursos, as instituições receberam muita plata para os cursos de pré-grado. E no que se refere a pós-grado, eu vou dizer neste momento que, claro, sempre os recursos são ilimitados, pero o governo de Lula e de Dilma ha mantenido uma postura bastante agressiva de investimento, de inversões em pós-grado, através de editais, becas. Então, eu tenho uma situação financeira, muitas vezes eu digo isso, todo mundo fala, eres um privilegiado. Me considero um privilegiado num país que lá 70% da pessoa jubilada se jubilam com um sueldo mínimo que atinge aproximadamente $300, $320, não mais que isso, e eu recebo meu sueldo e tenho, paralelamente, uma carreira de investigador. Outra classificação, tudo isso através de um organismo nacional que se chama CNPq, que concede bolsa, se chama becas de produtividade. O que passa com isso? Somente 10% dos professores universitários recebem esta beca em função de um currículo e que há um ranking. Todos nós somos avaliados, ranqueados. Meu currículo é público, todos nós sabemos o que eu produzi, o que não produzi. Entra na internet, está lá meu nome, o que eu hice. Por supuesto que isso nos força a um produtivismo acadêmico, nos força a toda uma batalha com os colegas, aquilo que Pierre Bourdieu vai chamar, né, de los glóbulos, os micróbios se entredevoram e asseguram nesta luta a sobreexistência, através da metáfora organicista retirada de Marcel Proust de Sodoma e Gomorra. Então, a luta interna das universidades são lutas de sangue, são lutas sangrentas, né? Pero lo hacemos essa luta sangrenta com um pouco mais de diplomácia. Os argentinos são mais duros, nós outros fazemos a mesma coisa de maneira um pouquinho mais dulce. Mira, temos que ter um pouco mais, né? Um pouco a la modelo colombiano, um pouquinho mais, né? Mira, há que fazer um artiquito, um livrito, e muitas vezes escrevemos um livrito de 400, 500 páginas, não? Então, as coisas são... o que passa? Qual é a alternativa? Eu militei muito tempo no sindicalismo também, né? E chega um determinado momento, não é impossível estar no sindicato, estar na universidade, estar na gestão, não é. Pelo sindicato nos pega todo o tempo, dizendo, você eres um produtivista, você eres esta coisa. Pela maioria das pessoas que estão no sindicato, muitas vezes, os critérios internacionais não conseguem aplicar. Então, sempre há uma contradição entre a postura sindical, a postura acadêmica, onde os inúmeros contradições ou focos de tensão. Cláudio, se não estou equivocado, dizia um pouco de certo refluxo que eu estou numa universidade que temos 5.600 professores, 5.800 professores. Quando há uma assembleia da associação, nossa associação, raramente temos mais que 30, 40 professores, né? É uma proporção total. E o fotógrafo tinha que utilizar de lamarria para destacar a foto, para mostrar, né? A pessoa se senta cá um pouco então são um pouco essa a situação que enfrentamos em problemas generais. Eu tenho mais uns 2 minutos, quizá, não mais que isso, creio. 2 minutitos, né?
no un minuto. Esto García Márquez, nosotros fomos jurados em Cuba e García Márquez, trabalhamos com García Márquez, dizia, não, o colombiano le gusta de utilizar diminutivo com todo, né? Vamos tomar uma cubita com Fidel, vamos tomar... Bem, então, neste momento, enfrentamos uma outra situação bastante dura, creio eu, porque temos um modelo basicamente privatizante. Eu sempre trabalho com três modelos, né, de latino-americanos, modelo brasileiro, argentino e chileno. Modelo argentino, mais ou menos 80% das matrículas de pregados são públicas e mais ou menos 90% privadas. O modelo brasileiro é quase ao revés, 73% mais ou menos da matrícula são instituições privadas e 27% são públicas, né? E o modelo chileno, através ou o público ou o privado, a lógica do arrancelamento não existe mais, porque tudo é arrancelado, claro, com becas e uma série de outras coisas. Então, quando conversávamos com a equipe que organizou isso no projeto, eu comentei alguma cosita, mas me esqueci de um sociólogo brasileiro que se chama Luiz Antônio Cunha. Luiz Antônio Cunha, na questão do público e do privado, Pedro Croce dizia, existe uma relação borrosa entre público e privado. Pero Luiz Antônio Cunha utiliza uma outra coisa, uma outra categoria que diz, entre público e privado, é uma fronteira em movimento. É decir, o que é esse movimento? A partir de determinado momento se passa pela avaliação. E esta avaliação com os critérios internacionais, com índices todos, de tal maneira que hoje em Brasil nós experimentamos uma coisa bastante curiosa. Muitas instituições privadas de bom nível, que têm um nível excelente, não lhe gusta de serem chamadas privadas, são chamadas de confessionais, são chamadas de instituições que, mesmo sendo privadas, fazem propaganda nos diários, mostrando como aplicam seus recursos, bibliotecas, internet, intercâmbios internacionais. Bueno, por que estou dizendo isso? E com isso paro acá e creio que teremos muitas perguntas para discutir depois. Uma nova variável que estamos a experimentar hoje é o processo de internacionalização. Então, eu trabalho na Universidade Pública, da USP, nós outros temos mais ou menos 53 ou 54 mil alunos de pré-grado, 20 e tantos mil alunos de pós-grado, entre maestria e doutorado, alunos de maestria profissional, algo assim. São mais ou menos 90 mil alunos, num total, 5.850 professores, 98,9% com título de doutor desses professores, não se contrata mais que não tem título de doutor, e mais de 15 mil funcionários administrativos. Então, a palavra-clave do rectorado é internacionalização. E de que maneira se executa essa internacionalização? Através, entre outras maneiras, de levar alunos para fora, trazer alunos para a faculdade, a mesma coisa com os professores, pero através fundamentalmente de um processo que chama dupla titulação, de maneira que eu sou líder, por hipótese, de um projeto que recebo o financiamento do reitorado, pelo reitorado me dá pouquíssima plata. Fundamentalmente, eu sou obrigado a ter um financiamento externo, para ter o prestígio do meu projeto. Tem que passar pelos pares, pela comunidade científica, por tudo isso. Mais ou menos algo de Thomas Kuhn, né? De alguma maneira, ter o referêndum de los pares. Né? E, a partir disso, eu hago convênio com instituições estrangeiras, de tal maneira que, a cada ano, alunos vão para já, alunos vêm para cá, e o aluno que necessita, ou que quer ser isso, incentivado, defende suas teses em França, por exemplo. Eu trabalho mais com a linha de França, né? Menos a linha anglo-saxônica. Então, esses alunos, nossos alunos vão para a França, defendem suas teses em França, os professores de Brasil vão para a França, são obrigados a ser larguição em francês ou em inglês. A hora da França se habla muito inglês também, né? E os professores de França vêm para o Brasil.
hacen sua arguição em francês. Então, a pessoa tem a dupla titulação. Né? Então, isso a cada semana temos que ir ao reitorado firmar acordos de cooperação nesse sentido. Então, eu paro por aqui. E termino... Onde está? Está aqui. E termino somente comentando uma última coisa. E é um parágrafo de 8 ou 9 linhas. A Universidade Brasileira hoje experimenta uma contradição bastante forte. Por um lado, ela contribui para o crescimento econômico do país e para a consolidação do pacto social que está em vigência hoje. Um pouco a questão de alguma maneira, a razão social de ser da universidade. Então, isso ocorre de alguma maneira. Pero, por outro lado, há sempre o reverso da moneda. Né? Por outro lado, como os sueldos não são suficientes para a maioria dos professores, na área de humanidades, não quedamos mal. Pelo na área médica, na área operacional, um professor receber 3 mil euros por mês é considerado insuficiente, porque um consultório médico, muitas vezes, este é o sueldo em 4 dias de trabalho por um doutor, muitas vezes um odontólogo, às vezes um psicólogo, dependendo da situação, um analista. Né? De alguma maneira, esta mesma instituição, que de alguma forma faz algo para um coletivo mais amplo, também participa de projetos governamentais pouco críticos, projetos meramente operacionais. E com isso, muitas vezes, nós outros observamos uma certa a crítica social, que é o lugar de onde deveria haver a universidade. O professor Gabriel Missa dizia, eu escolhi, né, justamente eu escolhi a maneira da reflexão desinteressada, a reflexão de maior tempo, isso não ocorre. Né? Observamos uma profusão de papers, observamos trabalhos meramente de consultoria se convertem ou em acadêmicos ou de extensão, né? E muito pouco críticas sociais dirigidas ao governo. É decir, estamos muito lejos, muitas vezes, daquilo que Max Weber dizia, não? Que é o intelectual, que é o acadêmico? És alguém estipendiado pelo Estado, pagado pelo Estado, para fazer a crítica ao Estado. Claro que esta postura é desconfortável para muitos acadêmicos, é desconfortável para as universidades. Por quê? Porque as universidades, apesar de termos autonomia assegurada pela lei de diretrizes e bases, e muito, hasta hoje, se baseia num bom relacionamento entre o reitor e governadores. O governador é obrigado, muitas vezes, a dar plata quando se trata de estaduais, pero você pode retener esta plata, você pode ficar 4, 5 meses sem passar, como se diz em Brasil, um mango para o reitor, né, sem passar nada. Então, o reitor é necessário ter um bom diálogo e, muitas vezes, muitos reitores se queixam que, quando vão ter uma audiência com o governador ou com o presidente, escutam, na sua universidade que me criticam, e agora vem cá pedir plata. Então, muitas vezes, observamos um certo comportamento dócil. Né? Com isso, paro por aqui e teremos todo o tempo para debatermos. Muito obrigado.